Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Semana passada eu dei a revisão sobre os conteúdos, agora eu resolvi dar uma revisão sobre questões, né? Escolhi algumas questões para a gente poder comentar rapidamente aqui, tá bom? Gente, olha só, eu vou começar sobre a América Portuguesa, né? Que é das grandes mudanças dentro da América Portuguesa, né? Que aconteceram, né? Tem um trecho, né, do livro que as grandes mudanças se verificaram na arte náutica durante a segunda metade do século XVI, do século XV, levaram a possibilidade de chegar-se contornando o continente africano às terras do Oriente. Não se pode afirmar, contudo, a ambição de atingir por via marítima esses países de fábula presidirem as navegações do período henriquino, animada por objetivos restritamente mercantis, com a expedição de Antão Gonçalves. Inicia-se em 1441, né? O tráfico negreiro para o reino. Da mesma viagem procede o primeiro ouro em pó, ainda que escasso, resgatado naquelas partes. O marfim, cujo comércio se acha, né? Até então as mãos dos mercadores árabes começam a transportá-la para barcos lusitanos por volta de 1447. Aí tá para assinalar a resposta correta, então é a opção C, né? Que a gente observa o texto, a gente vê que o processo de expansão marítima dos portugueses esteve marcado com gradual construção de objetivos, né? Que é um primeiro momento de realização do comércio pela costa africana, já representava um grande avanço para a época. Somente um segundo momento, que a possibilidade de chegar ao Oriente se torna concreta, tá? Outra questão que eu quero comentar com vocês, né, é que entre os séculos 17 e 18, em Inhegato, né, se tornou a língua de comunicação internetica, né? Falava diversos povos da Amazônia. E assim, desta forma, os povos da Amazônia, em 1722, a coroa exortou as camélias e os franciscanos também, tá? E desta forma, capacitar os missionários de falar esta língua. A língua geral da Amazônia, né, tão fluente como os jesuítas em 1689, determinando seu ensino aos filhos e aos seus colonos. Aí tá aqui a opção para vocês procurarem qual a opção correta, né? E a opção correta é a letra C, que é a partir da expansão territorial que proporcionou a colonização região da Amazônica, Portugal precisou estabelecer uma melhor comunicação, tá, gente, entre os colonos e os colonizadores, e os colonizados também, visando a ampliação da dominação portuguesa. Dentro desse contexto, o aprendizado da língua indígena pelos colonizadores era fundamental para eles entenderem como eles iam andar por ali, como eles iam se comunicar, né? Como eles iam fazer para procurar os seus objetivos dentro daquele território, né? Outra questão que eu também quero falar com vocês é sobre economia açucareira. As relações entre as metrópoles e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado nas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava o pacto? O Pacto Colonial versava, gente, que a colônia deveria ser uma fonte de lucro para a sua metrópole, sendo assim, tudo produtivo, já que existisse ou fosse produzido na colônia que pertencia exclusivamente à metrópole. Por isso a colônia deveria estar pronta para produzir a metrópole que determinasse, né? A opção C, né? E dessa forma, o pacto, ele nada mais e nada menos, fazia com que tivesse um enriquecimento, tanto de um lado que fez o pacto, tanto do outro, né, que assim aceitou, porque é uma troca de favores, podemos dizer assim, né? Um dos mais tenaces tópicos historiográficos, né, pretende que a
precocidade do republicanismo do pernambucano deveu-se à contaminação ideológica do domínio holandês, né? Creio que foi Robert Southey o primeiro a formulá-lo e expor da história do Brasil, a origem de sedição da nobreza em 1710. O que requeria, segundo ele, levar-se em conta a longa da convivência com o povo dos holandeses. Da sua obra, a conexão transitou para os livros de viajantes estrangeiros em meados de 800. O historiador alemão Handelmann reelaboraria uma ideia afirmando que a ligação havia com a República das Sete Províncias. Da República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Não estava esquecida em Pernambuco, embora nunca houvesse sido estimado o governo holandês. Sua volta jamais desejada, contudo, as formas do Estado holandês que havia então aprendido a conhecer e acham muitos adeptos. Então, gente, essa questão, né, o comentário, né, a gente apresenta uma conjuntura europeia, né, que explica a invasão holandesa no nordeste da América Portuguesa no início do século XVII. Né? A produção açucareira do Brasil colonial, os holandeses eles tinham um importante papel do refino do açúcar e da distribuição do produto no mercado mundial, porque o açúcar ele era um produto muito visado dos outros países aqui do Brasil. Os Países Baixos estavam sob domínio dos Hamburgos, que governavam a Espanha. Na ocasião desenvolviam-se a guerra, tá? A independência dos Países Baixos, que começou em 1568 a 1648, contra a monarquia espanhola. Em 1580, em seguida, uma crise dinástica. Portugal passa o domínio da Espanha. O rei da Espanha, Filipe II, lança embargos contra os holandeses, proibindo-os de chegar aos portos portugueses. Né? Nesse contexto, os holandeses fundam a Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1602, e posteriormente a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1621. E é sob os auspícios dessas companhias, né, que os mesmos passaram a destacar posições do Império Colonial Espanhol. Né? Em 1624 atacam a Bahia, tá? sem lograr, entretanto, resultam duradouros, pois foram expulsos no ano seguinte. Algum tempo depois ocuparam Pernambuco e regiões vizinhas, onde permaneceram de 1630 a 1654. Tá bom, galerinha? Só pra gente pincelar novamente aí e frisar isso aí. Semana que vem a gente começa o conteúdo do quarto do mestre, tá? Fiquem com Deus e se cuidem.